Vamos falar sobre ser uma profissional excelente? Mulheres ativas no mercado de trabalho. Se esse assunto te interessa, pega o teu papel, caneta e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque nesse episódio nós vamos falar sobre isso. Esse é o 36º episódio. Que bom ter você aqui. E a gente começa logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria receber você aqui no nosso canal. Nós já temos muitos episódios para que você entenda o que é ser uma mulher SE. E eu tenho certeza que essa jornada vai te inspirar, vai te capacitar e te conduzir num caminho de realização. Eu me chamo Letícia Soares, sou uma das hosts aqui do podcast do SE. Estou com a Sabrina nessa jornada tão linda, temos um propósito lindo aqui com mulheres. Eu sou esposa do Guilherme, sou pastora, professora do Seminário Teológico Carisma, cientista política e a lista aqui poderia continuar, porque somos mulheres multitarefas. Exatamente, somos multitarefas e falamos com você que também é multitarefas, tem muitos papéis, é esposa, é mãe, é filha, atua no mercado de trabalho, é líder. Eu também tenho essa jornada, sou casada, tenho um filho, faço faculdade de psicologia, atuo no mercado de trabalho de forma direta e hoje eu tô muito feliz porque nós vamos falar sobre isso. Então, mulheres que estão aí na liderança no mercado de trabalho, que estão trabalhando todos os dias, nós temos um assunto muito bom para falar com você e nós não estamos sozinhas aqui para falar disso. Exatamente. Estamos aqui com uma mulher incrível que vai nos ajudar a entender uma jornada aí saudável no empreendedorismo, sem deixar de ser quem Deus nos chamou para ser, sem deixar a família de lado, sem deixar os princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai amar ter esse tempo com a gente. Nós estamos falando da doutora Milene Nunes Picon. Ela é empreendedora, esposa do Eduardo, mãe do Pedro, da Isabela e do Francisco, e carrega uma paixão genuína pela odontologia. Ela, há mais de 20 anos, transforma vidas através de sorrisos, unindo técnica, sensibilidade e propósito em cada atendimento. Ela é também conhecida como a dentista da minha família, da minha mãe, do meu irmão, que são fãs aí da doutora Milene. Que alegria te receber aqui. Ai, tô tão feliz. Eu amei, gurias. Nossa, que recepção maravilhosa. Tô muito contente em estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo que tá nos assistindo. Com certeza, com certeza. E a gente quer começar, né, conhecendo um pouco da tua história. Conta pra gente de uma forma muito breve, mas para que todos possam entender com o que a gente está falando aqui. Quem que é essa profissional, a doutora Milene, né, que está aí no mercado da odontologia, mas também empreendendo, né, se desafiando. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, gurias, a minha jornada aí de gostar de empreender desde pequena, assim, antes mesmo de cursar faculdade, de fazer especialização, eu já gostava, né, eu gosto muito de comunicar, vocês já devem ter percebido, né? Eu gosto muito de conhecer, de encontrar pessoas, mas eu não entendia o real propósito do porquê odontologia, do porquê, então, eu ia me desenvolver nessa área empreendedora. Mas isso já partiu desde cedo, e assim que eu fiz faculdade, eu procurei buscar também como que eu poderia ampliar o meu trabalho, não só atendendo meus pacientes, como também tendo funcionários, tendo uma equipe, tendo colegas e também atingindo muitas pessoas. Foi aí que surgiu essa relação aí da odontologia com o empreendedorismo e, bem como a Lê falou ainda, né, tendo todo aquele equilíbrio com a família, que é a nossa base e o mais importante, né? E o meu desafio começou aí, então, buscando conseguir me desenvolver na área, estudar, ter uma posição profissional, né, que me deixasse importante para mim, né, para que eu pudesse alcançar esse meu propósito, esse meu objetivo, e junto com isso trazendo a minha família também para o negócio, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Uau, muito bom, né? Olha que mulher multitarefas, né? Meu Esposa, Deus. mãe de 3, empreendedora, né? E o processo foi estudar, aprender, aprimorar, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Tudo tem uma jornada, uma caminhada para você ser uma profissional excelente, que é o tema desse episódio. Tem uma jornada e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso aí. No Simplesmente Excelente, Mia, a gente tem alguns pilares que a gente considera o necessário para a gente conseguir ser essa mulher
que dá o melhor na condição que tem, respeitando o seu tempo, né, o momento que está vivendo, mas sem deixar a preguiça tomar conta, sem deixar um sentimento de eu vou fazer o que dá no sentido assim do desleixo, né? Nós entendemos que de fato nós somos chamadas como cristãs a dar o melhor, a deixar a marca de Cristo em tudo aquilo que a gente faz. E aí esses 3 pilares, eles são, o primeiro deles, né, a espiritualidade bíblica. Então o nosso relacionamento com Deus, ele é extremamente importante. Nós entendemos que precisamos de uma mentalidade renovada. Então, ao longo da nossa vida, a nossa mente, ela precisa sendo renovada. Então a palavra de Deus tem esse papel. Então às vezes tem ideias que eu tenho que eu ouvi de berço da minha mãe, do meu pai, né? E que eles foram bons conselhos por um momento, mas às vezes a gente precisa dessa renovação, ou às vezes não cabe no evangelho aquilo que eu ouvi, eu aprendi de casa, ou que eu aprendi com as minhas experiências. Então a minha mente precisa ser renovada, eu preciso realmente mudar, estar disposto a mudar, estar disposto a pensar diferente. E o terceiro pilar é o desenvolvimento pessoal. Então nós acreditamos que a gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver. E eu vejo que tu te destacas desses 3 pilares, eles são realidades na tua vida. Então, qual que é a importância disso? Tanto do teu relacionamento com Deus, quanto da mentalidade renovada, quanto do desenvolvimento. Como é que tu enxerga isso na tua jornada, na tua caminhada, nesse crescimento, né, que tu vem tendo na área profissional? Faz sentido esses pilares? Nossa, gurias, faz muito sentido e, na verdade, eu acho que por conta desses pilares foi que eu pude estar onde estou, né? Com muito orgulho, né? Sempre com Deus à frente, né? Mas conseguir equilibrar realmente, conseguir trazer uma educação, uma base sólida para os filhos, né? Poder ser uma boa esposa, poder também me desenvolver profissionalmente no mercado que a gente sabe que a mulher tem que estar buscando sempre um pouco mais, porque é difícil, é um mercado competitivo e a gente também não pode deixar o que nos guia, o que nos move, né? Uhum. Então, eu acho que esses princípios, eles coincidem muito com a minha trajetória, né? E mesmo sem... hoje, eu acho que eu conheço um pouco mais, né? Ainda estou caminhando, né, no meu desenvolvimento espiritual, mas mesmo sem entender tanto, eu já tinha isso muito forte no meu coração, porque a fé sempre foi muito presente na minha vida. E a fé que fez eu construir, né, bases muito sólidas, uma base familiar muito forte, um desenvolvimento pessoal muito presente, né? Eu tô sempre buscando, eu faço muitos cursos, eu procuro... Bom, se vocês forem me acompanhar, vocês vão ver a quantidade de cursos que eu faço buscando o desenvolvimento pessoal e juntinho ali com a carreira profissional, né? Então, eu acho que esses 3 princípios foram os que me levaram a chegar onde estou. Hoje eu tenho muito orgulho, assim, de ter chegado numa posição com honestidade, né? Com ética, sendo muito grata a tudo, né, que Deus me permitiu e entendendo que o meu propósito inicial lá, que era atingir, impactar pessoas, hoje ele é muito maior, né? Porque hoje eu não atendo somente os pacientes que sentam comigo, mas são 4, 5 unidades onde são uma equipe muito grande e muitos pacientes passam na nossa clínica. Então, olha quantas pessoas a gente pode tocar, falar de princípios, falar sobre ética, falar sobre verdade, né? E falar que sim, que a mulher pode sim chegar, né? Ter um desenvolvimento profissional, pode ser bem-sucedida como ela achar que precisa ser e tiver um propósito nisso, sem esquecer da base, né? Sem esquecer da fé, sem esquecer da família, sem esquecer de tudo isso que a gente conversou. Mas ela pode sim, ela pode também
fazer um impacto muito positivo na sociedade e poder trazer também esse lado da mulher, né? Que a gente é diferenciada, né, gurias? A gente, além de multitarefas, a gente tem o olhar, né, de mãe. Eu vi vocês conversando um pouquinho ali sobre ser mãe. A gente tem o olhar da empatia, né? A gente consegue ter aquele carinho, aquele amor tão só nosso, né? Sim. E trazer isso para o âmbito profissional, onde, né, os empresários, né, em geral, a maioria são homens, né? Então, eu acho tão importante a gente mostrar de forma que a gente não deixe de lado todos os nossos princípios e toda a nossa verdade. É tão importante a gente mostrar, né? Então, é sobre isso, sabe, gurias? É sobre subir devagarinho, né? Sem pisar em cima de ninguém, tendo a certeza da fé, dos princípios, né? Seguir aí tudo o que a gente vem buscando. E entendendo que cada dia a gente tem que ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, né? É verdade. Tá muito conectado com tudo que a gente fala aqui no Simplesmente Excelente, porque a palavra excelência, quando a gente explica que é dar o melhor na condição que tem, mas ela também é uma provocação ao aperfeiçoamento. Então, a nossa excelência aqui hoje vai ser diferente da excelência de amanhã. Nós estamos aqui na 4ª temporada e a gente vem subindo a régua. Nossa, a gente vem melhorando, a gente se cobra para melhorar dentro do nosso limite, mas a excelência é justamente esse convite a aperfeiçoar. E quem está no mercado de trabalho, está nos assistindo, seja empreendedora, ou que você é uma líder no mercado de trabalho, ou que você está começando numa empresa, ou que você está começando a carreira, se você ter isso no seu coração, eu preciso me aperfeiçoar. Sem ninguém te pedir, é você já começar dessa forma, você vai ter uma carreira excelente, você vai ter uma empresa excelente, porque esse assunto já me empolga muito, falando de profissão. Desde pequena eu sempre queria ser muito bem sucedida no trabalho. Eu já tinha isso com uma meta, um foco. Minha família vem de uma geração muito workaholic, inclusive. Então, eu cresci vendo as minhas tias empreendedoras, trabalhei junto com elas, de uma forma informal. Eu ia lá, gostava de trabalhar, gostava de ver aquele exemplo de família que trabalha, que tem suas empresas e que foram bem-sucedidas. E eu cresci querendo também ser muito bem-sucedido no mercado de trabalho. Então, eu também sempre procurei me atualizar, sempre procurei estudar, sempre procurei fazer muitos cursos e sigo até hoje fazendo. E hoje, para a glória de Deus também, eu cheguei numa posição no meu trabalho que talvez eu nem sonhei, mas foi algo que eu fui plantando, que eu fui estudando, que eu fui crescendo. E não cai do céu porque Deus espera que a gente faça a nossa parte. Então, essa mulher cristã que está nos assistindo, ela precisa abraçar essa responsabilidade de fazer a sua parte. A excelência é esse convite para você fazer a sua parte. Então, não cabe espaço aqui pra gente ser acomodada. Não cabe espaço aqui pra gente ser... a gente esperar que as coisas aconteçam. Não, a gente precisa ir pra ação, partir pra cima. E aí eu queria ouvir de ti, quais são as características? Tu tem muitas pessoas que trabalham contigo. Hoje, quando você vai recrutar pessoas pra tua empresa, para trabalhar contigo, o que te chama a atenção num profissional de excelência para que essa mulher possa ouvir e entender como que funciona, até olhando para ti que tem uma mentalidade de empresária, né, de empreendedora? Gurias, eu mudei muito, né? E no sentido da liderança em si, né? Do jeito de me posicionar com as pessoas, né? Mas hoje, com esse meu desenvolvimento, principalmente espiritual, a gente tem a cultura das nossas empresas muito forte, muito estabelecida, né? Então, hoje, a gente costuma dizer que a gente escolhe caráter e treina pessoas, né? Então, assim, na nossa empresa, quando entra um colaborador, as reuniões de onboarding, ou seja, aquela conversa que a gente tem, a apresentação da empresa, ela é muito forte na cultura, né? Então, na nossa empresa, a gente deixa muito claro a nossa fé, né? Os nossos princípios, né? A gente fala muito sobre o que é inegociável, que é realmente o caráter, né? Então, todo mundo que entra para trabalhar, muitos não ficam, né? E tá tudo bem, né? Aquele momento, de repente, aquela pessoa não acha bacana colocar um louvor ali para começar o dia, né? E tá tudo certo, né? Mas os que ficam, eu observo a transformação a cada dia. Eu costumo dizer pro pessoal, teve um dia até que o Eduardo tinha chegado, os legendários, e eu tinha me comprometido a trabalhar de tarde, eu deixei o almoço pronto, organizei as crianças e fui trabalhar.
Mas era pra eu ter ficado com eles, mas eu tinha me comprometido pra ir trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, o pessoal tava todo, porque era ali entre carnaval, enfim. Eu falei, gente, eu vim pra cá, deixei a minha família, então eu vou dar o meu melhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser a melhor. Eu vou entregar o resultado e assim vocês vão ser. Quando a gente finalizar o dia, que a gente for pra casa, a gente vai fazer momentos com a família, vamos jantar juntos, vamos pôr uma mesa, vamos estar 100% com a família, mas aqui eu abri mão de tantas coisas importantes pra mim, a gente vai dar o melhor. E realmente foi o melhor dia com o maior ticket médio e vendas, enfim, de performance da empresa. Então, assim, é sobre isso, sabe, gurias? É sobre deixar muito clara a cultura, entender que nem todos vão permanecer, mas aqueles que ficarem, é nosso dever, quanto cristãos, quanto profissional mesmo, quanto líder, né, mostrar claramente o que a gente acha certo e o que a gente não concorda, né? Não quer dizer que a gente não é aberto, não, a gente tem reunião semanal, toda semana a gente faz reunião, a gente tem as reuniões individuais, reunião de time, a gente faz tudo isso, porque eu costumo dizer que é um time, né? A gente só faz o gol se todos estiverem jogando pro mesmo lado. Porém, nada pode nos afastar do nosso princípio maior, né? Então, isso é muito claro. E esse equilíbrio não foi fácil, porque por muitas vezes eu tava contando, eu tinha que sair para trabalhar na madrugada, para extrair siso, né? Enfim, eu já fui muito criticada, gurias, muito criticada mesmo, porque, olha, ela trabalha um monte, tem 3 filhos, larga as crianças, isso eu escuto o tempo inteiro. Mas eu sou uma pessoa que é muito difícil vocês verem eu julgar alguém. Porque a gente cada um entende e sabe o seu momento. A sua realidade. A sua realidade, né? E a sua entrega, né? E a sua entrega. A gente tá em casa, quando a gente tá no trabalho. Não, e eu demorei muito. E eu entendo que momentos, meninas, a gente, por exemplo, na tua área, tem algum momento que tu vai ter que fazer uma pós, que tu vai ter que te dedicar. Mas aquilo é só por um tempo. Tu vai colocar um hiperfoco, atenção, depois tu volta e tu vai estar inteira pra tua família. A mesma coisa a família, olha, eu tô com problema com a minha filha, eu vou dar atenção maior. Então, são momentos, gente, não tem como ser totalmente equilibrada. Isso não existe, né? Exatamente. 100%, isso não existe. As pessoas olham aí, comercial de margarina, né? Não é verdade, né? A gente tá aqui pra se desafiar, a gente tá aqui pra se tornar um ser humano melhor, né? A semelhança, né, de Jesus. Tanto que vocês falam bonito e eu acho lindo, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, eu tenho bastante orgulho. Pra vocês terem uma noção, quando eu me formei, eu levava meu filho pra trabalhar comigo, bebezinho. Não tinha 1 mês, ele já estava no consultório. Então, ele teve que fazer toda a construção, mamava, ficava comigo dentro das clínicas. E eu fui muito julgada. Mas hoje eu tenho muito orgulho, porque ele faz odontologia, trabalha numa clínica, é líder de uma empresa na minha área. Olha só. A minha filha do meio tem 14 anos e trabalha na clínica. Né? Então, assim, até que ponto, né? Por isso que eu digo, não existe o certo e o errado se a gente é temente a Deus, se a gente faz as coisas corretas e se a gente segue o nosso coração com o verdadeiro propósito, né? Depende a situação, o momento que tu tá vivendo e as tuas escolhas também, né? E uma questão de foco mesmo, acho que tu trouxe, a gente fala muito aqui no SE, né? Que tem momentos que a gente vai se dedicar mais pro trabalho. Então, talvez uma mulher que tá nos assistindo, que tá começando numa empresa, ela vai ter que gastar bastante energia, tempo, dedicação, ela tá começando, ela precisa se ambientalizar, ela precisa entender aquele lugar. Foi promovida recentemente, é um foco, é uma atenção, mas talvez uma mulher que tá na maternidade, nesse momento eu estou de licença maternidade, tô falando de um assunto que eu amo, que é sobre profissional, sobre mercado de trabalho, mas nesse momento eu estou focada na maternidade. E tá tudo bem, então o meu foco agora é a maternidade. Eu vou voltar daqui uns dias a trabalhar e eu sei que é uma adaptação, mas eu preciso da tamanha entrega pelo cargo que eu ocupo de liderança e tudo mais. Então é uma questão mesmo da entrega naquele momento. O que essa estação tá me exigindo? Quando tu te formou e teve bebê em seguida, teve que se adaptar daquele jeito, mas tu tinha uma entrega tanto como mãe quanto profissional. E tá tudo bem, né? É isso aí. Eu vejo que no nosso meio cristão, meio de mulheres cristãs, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de sonhar também vida profissional de uma forma equilibrada. Então, a gente tem muitos extremos, né? É falado muito dos extremos. Então, aquela mulher que ela foca só na vida profissional dela, não quer saber de casamento, ela não quer saber de maternidade, ela não quer saber de outras coisas. Ou então uma mulher que ela fica assim, mas é que se eu tiver minha família, isso é suficiente e o resto a gente... Só que tem momentos e tem
algumas mulheres que foram chamadas para o mercado de trabalho, que têm esse chamado para o empreendedorismo, sabe? Que gostam de se arriscar, que entendem em Deus esse lugar, um lugar onde elas vão ter uma voz, onde Deus vai, inclusive, colocar elas em lugares estratégicos para uma cosmovisão específica, né? Vão falar sobre um assunto específico, vão alcançar pessoas específicas. Então, como é importante a gente falar desse tema com equilíbrio, ouvindo de Deus o que ele tem para nós especificamente e sem culpa, né? Fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Vocês entendem também o quanto a gente muitas vezes briga com esse tema, assim? Sim, gurias, e é isso que eu fiquei tão feliz em vir aqui, me senti tão bem. É isso que eu demorei para conseguir chegar. Porque como eu queria, eu sentia muito, né, a vontade, não só por mim, mas por todos que trabalhavam comigo, o quanto que eu podia transformar, impactar vidas e também me sentir, né, pertencente, só que ao mesmo tempo eu me cobrava muito. E eu testei isso por diversas vezes, como contei pra vocês, o Pedro pequenininho, também eu não tinha opção, né? Nessa ocasião aí, financeiramente, eu não tinha dinheiro pra nada, eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar, né? Mas já na Isabela eu podia escolher, no Francisco mais ainda, né? E mesmo assim, eu tinha aquela vontade de participar dos cursos, nos treinamentos, né? E o que eu demorei pra entender? Que eu poderia colocar eles, desde que estivesse tudo bem, naquele meu ambiente. E deu certo, né? Então, por exemplo, a Isabela, se ela ouvir, ela vai me matar, que tá adolescente, né? Ela ficava em casa à tarde, meninas, no Instagram, no TikTok, né? Porque chegava da escola e tal, e eu ia trabalhar. Ela voltava mais cedo pra casa, porque estava preocupada com ela. Ah, filha, vamos fazer alguma coisa? Vamos ler um livro? Vamos fazer um exercício? Ok. Mas aquele tempo todo ela ficava distante de mim, e eu também ficaria super frustrada de ficar uma tarde inteira em casa, sendo que eu sou numa fase produtiva, né? Quando eu aliei ela e trouxe ela para dentro do trabalho, que daí ela não ficava mais no celular, se tornou produtiva, começou a conhecer pessoas, se engajou no meu trabalho, nós aliamos, nós se juntamos, se unimos, né? E eu pensei que eu ia ter que procurar ajuda, porque ela tava naquela comparação, naquela coisa de adolescente, eu não conseguia evitar, e eu já tava tentando de tudo. Gurias, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, olha como é uma busca, né, incansável da mãe, né? Porque às vezes também ficar em casa, se eu ficar fazendo outra coisa, não tá dando atenção, também, não resolve. Não resolve. Ou eu tô ali com eles, né, realmente presente, participando, ou, né, eu não estou. Então essas foi com o crescimento que eu fui encontrando esse equilíbrio, né? Ainda busco, e que estão me deixando plena, feliz, né? Realizada, sem deixar de lado, né, a minha família, que é o nosso bem mais precioso, né? Que é um ponto de dúvida muitas vezes em muitas pessoas, né? Como é que eu vou construir uma família se eu quero ser profissionalmente excelente, bem-sucedida? É possível unir as duas coisas. É uma questão de entrega em fases da vida, em estações da vida. Então, eu poderia até resumir que a mulher que está nos assistindo, se eu fosse citar algumas características de uma profissional excelente, que é o que nós estamos falando aqui, o primeiro de tudo é o nível de entrega. Então, seja excelente na sua entrega, dê o seu melhor hoje, amanhã, melhor ainda, vai evoluindo, aperfeiçoe, cresça, se desenvolva. E um outro ponto que pra mim deu muito certo, queria até te ouvir se faz sentido, eu sempre me antecipei, eu nunca precisei ser promovida para ser aquilo que exigia o cargo. Então, se você quer ser líder, você não precisa de uma caixinha no organograma, agora você é líder. Já seja líder. Já cresça, já se desenvolva, já assuma papéis, responsabilidades. Não faça só o que te pedem, faça além, faça mais, pergunte, precisa de ajuda, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, acho que isso também sempre foi algo que me ajudou a ser essa profissional excelente. Isso também tá muito relacionado à roda que a gente convive, tá, gurias? Se a gente se inspira em pessoas, né, que buscam, né, coisas parecidas que a gente, que tem os mesmos propósitos, mas estão além, tu vai te inspirar para ser melhor ainda, né? Eu costumo dizer que não adianta. Por isso, então, a importância dos nossos filhos, né, estarem em rodas que a gente chama de
pessoas que têm o mesmo, né, a mesma cultura que a gente, os mesmos, né, que pensam parecido, mas que queiram ir além. Então, assim, eu sempre procurei buscar estar próximo de pessoas que me acrescentem, que sejam melhores do que eu, né? No sentido profissional, eu falando, também no sentido de ser mãe. Nossa, eu converso com muitas mães. Como que eu posso ser melhor? Como que eu faço para minha filha estar próxima a mim com 15 anos, né? Como que eu faço para o meu filho que tem 21 trazer a namorada mais para dentro de casa do que ir para a namorada, né? Estar mais com a família. Eu falo com muitas mães, eu falo com muitas mulheres profissionais que estão muito melhores financeiramente falando e profissionalmente do que eu. Eu falo com mulheres de Deus que têm muito a me ensinar, por isso que eu estava conversando tanto, eu escuto muito. Então, eu acho isso, eu acho que a humildade, estar ao nosso lado, ela nos alavanca. Nos negócios, como mãe, né, como mulher de Deus, porque é essa humildade que faz a gente olhar, nossa, então eu posso ser melhor ainda, bora lá, vamos lá. Eu posso entender mais sobre isso, então vou participar mais, né? Eu acho que isso que, quando a gente acha que já chegou, que já é isso ou que já é aquilo, pronto, né? Ali tu tá te colocando limites e Deus não nos coloca limites, né? É a gente que se coloca, né? Então, tá tudo ali pra gente pegar. A gente só tem que pegar a coisa certa, né? Então, é mais ou menos assim que eu faço. Então, eu estou sempre na área profissional, que é sobre o que a gente está falando. O grupo que eu participo é lá em São Paulo. Então, por quê? Porque tem muita gente de todo o Brasil que tem muito sucesso profissional e que, não sei se essa é a minha ambição, mas no mínimo vai fazer eu querer crescer mais. Sim. Então, isso muda muito. A importância ambientes. dos relacionamentos, que a gente tanto fala que no SE também, né? Muito e que a importante. construção da nossa mentalidade está relacionada com as pessoas que a gente se relaciona. Sim. Então, é extremamente importante caminhar com pessoas que desafiam a gente a crescer, que nos verdade. incentivam, que nos motivam. Então, isso é bem importante. Talvez uma mulher que está desanimada profissionalmente falando, como que tá a qualidade dos teus relacionamentos? Você está andando com gente que só reclama, fala mal da empresa, fala mal do trabalho, fala mal do chefe, fala mal do... Talvez isso está contaminando você. Então... É sério esse tema, hein? Mas, Mi, a gente já tá entrando no finaleira do nosso episódio. A gente gostaria de saber, de ouvir de ti, o que é pra você ser uma mulher simplesmente excelente. O que isso significa? Eu vou ter que pensar agora, porque eu não pensei. Mas assim, conversando com vocês, pra mim, mulheres simplesmente excelentes são como vocês, né? Mulheres que estão com um propósito aí muito firme, que querem se conectar com outras mulheres, que estão aqui livres de julgamentos, o contrário, estão aqui para apoiar umas às outras, né? Que, por exemplo, com essa nossa conversa, se daqui a pouco uma mulher tocar o coração, né? E tá se sentindo solitária, triste, de repente vai começar com algum negócio, algum trabalho que vá deixar feliz, que vá trazer uma melhora de qualidade de vida, inclusive para a família. Olha o tão bem que a gente já fez, né? Exatamente. Então, acho que simplesmente excelente é isso. Cada uma tem a sua excelência, né? Cada uma tem o seu melhor para dar. E nós, como mulheres, estamos aqui para respeitar umas as outras e apoiar elas nas decisões dela, né? Sempre com tudo que a gente aprendeu e com muita fé. Muito bom. Nossa, eu Muito ficaria bom. muitas horas falando sobre realmente excelente. Exatamente. São tantas coisas que a gente pode fazer para sermos mulheres, né? Simplesmente excelente. E a vida profissional, ela não tá fora disso. Ela tá incluída. Então, quando a nossa mente se renova e a gente entende que a área profissional é uma área que Deus quer usar também, ele tá ali, né? Nós somos seres integrais. Então, a Letícia que tá na empresa, a Letícia que tá no podcast, a Letícia que tá na igreja, a Letícia que tá pregando, a Letícia que tá atendendo alguém, né? É a mesma Letícia. E que Deus pode usar todas essas áreas. O que a gente precisa fazer é entender o que ele tem pra gente. Quando a gente pergunta e entende isso, a gente dá o nosso melhor em todas essas áreas, a realização vem. Muito bom. O trabalho não pode ser um peso, né? O trabalho é uma missão, né? Olha que o trabalho, ouvindo a Mia aqui, ele promoveu para a família dela, né? No contexto familiar, o quanto impactou, o quanto tem transformado. Mudou a história, né? Mudou a tua história. Mudou muito a minha história e eu tenho muito orgulho e eu queria poder compartilhar com todo mundo para que mais pessoas também entendam exatamente isso, que não é um peso, né? Exatamente. É o contrário, é uma missão.
E Muito pode ser muito bom, e é muito bom. É muito bom. É muito bom. Meninas, a gente vai deixar o nosso tchauzinho lá na câmera do meio e nós te esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau!